Hare Krishna, saudações a todos os alunos do curso de Bhakti Yoga que está acontecendo em Nova Gokula, na sua segunda edição. Vamos hoje fazer uma revisão do segundo módulo, tá? Da atividade do segundo módulo. Antes vou prestar minhas reverências a Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, eu preparei, pessoal, um mapa mental com o objetivo de facilitar, para vocês organizarem as ideias de forma simples e lógica, tá? Esse mapa mental, ele foi feito em forma de diagrama, tá? Temos uma representação visual para facilitar o processo de memorização do tema desta atividade. Essa atividade deste segundo módulo, ela foi postada em 9 de abril. E quem não fez ainda, porque está sentindo dificuldade do tema, eu espero que este mapa mental colabore, tá? A atividade foi a seguinte: um texto dissertativo de até 30 linhas explicando as diferenças filosóficas de cada sampradaya e como Chaitanya Mahaprabhu, que revolucionou, né, o Gaudiya Vaishnavismo, conciliou estas várias doutrinas. Teve uma aluna, né, muito aplicada, ela manifestou assim especialmente uma preocupação, né, porque ela imaginava que essas 4 sampradayas tinham ideias iguais, né? Então, por isso eu organizei a história, né, dos mestres, a ideologia deles em ordem cronológica, tá? No tempo em que cada um desses mestres atuaram. Então vamos lá? A primeira, Lakshmi Sampradaya. O Acharya, o mestre proeminente, foi Ramanuja, no ano 1017, 1137, depois de Cristo. Ou seja, ele viveu 120 anos no século XI, tá? A próxima, Kumara Sampradaya. O mestre foi Nimbarka, no ano de 1130 a 1200, depois de Cristo. Segundo as minhas contas aqui, vocês podem tentar somar para ver se eu errei, ele viveu 70 anos, no século XII. Depois, a Brahma Sampradaya, Madhvacharya foi o mestre que se destacou no ano de 1238 a 1317, depois de Cristo. Viveu 79 anos, no século XIII, tá? Depois, Shiva Sampradaya, de Vallabhacharya, no ano de 1479 a 1531, depois de Cristo, foi o iluminismo, né, aqui no Ocidente. Ele viveu 52 anos, no século XV, tá? Então, agora vamos ver as doutrinas que cada um deles defendeu, tá? Etimologicamente, a palavra doutrina é doctrina, né? E seu ensino, a arte, ciência, esse é o significado de doutrina segundo o nosso foco aqui. Então, existem 2 termos, né? Teologia da religião e teologia da filosofia. Então, nosso curso foca na teologia da filosofia, porque tem uma sistematização do pensamento da filosofia, né, nos livros sagrados, e nas suas argumentações, tá? Então vocês vão notar que cada uma das doutrinas desses mestres era muito sofisticada, tá? Então Lakshmi Sampradaya, o Acharya Ramanuja, ele defendia a Vishishta Dvaita, que é o não dualismo qualificado. Só existe o Deus absoluto que contém, olha o sinal de contém, eu estou usando
símbolos, né, da matemática, tá? Então tudo está contido, né, no absoluto. E a filosofia de Ramanuja, né, Vishishtadvaita, é uma crítica à filosofia Advaita de Shankaracharya, que diz, né, o ser vivo deve se unir ao absoluto. E para ele, né, o absoluto não tem forma e não tem atributos. Ou seja, para Ramanuja, o ser individual se relaciona com o absoluto, que é uma pessoa, por isso tem atributos ou ilimitadas qualidades místicas, ou transcendentais, tá bom? Próximo, a Kumara Sampradaya. O mestre de destaque foi Nimbarkacharya. A doutrina é Dvaita Dvaita, ou seja, dualismo na unidade, ou monismo, tá? A alma é una em qualidade e não é una em quantidade com Deus. Então vocês vão ver o sinal de igualdade e diferença, tá? O símbolo da matemática aí. É a doutrina também conhecida como Beda Beda, igualdade e diferença simultânea, né? Temos a analogia comum, né, que a gente sempre cita, da gota d'água, a gotinha d'água e o grande oceano. Existiria uma igualdade em qualidade e uma diferença gritante em quantidade, ok? Próxima, Brahma Sampradaya de Madhvacharya. Sua doutrina era Shuddha Dvaita. Defende o dualismo puro. Vejam o sinal de diferença, tá? Então, existia uma diferença substancial, né, considerável entre o indivíduo e a divindade. Então, Madhva ensina, né, que mesmo na plataforma liberada existe diversidade. Ele quer reforçar o fato de não existir um ser único. Madhva também está assim combatendo, né, a filosofia da unidade de Shankara, onde a entidade viva deve se fundir no todo, o absoluto, e perder sua individualidade. Então, Krishna na Gita ele fala, Natuevaham Jatunasam. Nunca houve um tempo em que eu não tenha existido e nenhuma alma, nenhuma diva, ela sempre existiu no presente e sempre existirá no futuro. Para Madhva, né, existem duas realidades bem diferentes, né? Shuddha Dvaita, né? Duas realidades, uma dependente, diva, e a outra independente, o absoluto. Somente Deus é independente. Essa é a conclusão de Madhva, né? Que se alinha, né, com o pensamento aristotélico, né, sobre o primeiro motor imóvel. Então, também Krishna Bhagavad Gita, capítulo 9, texto 10, Krishna fala Maya Dyakshena Prakriti Suyate Satcharacharam. Essa natureza material, que é uma das minhas energias, funciona sob minha direção, produzindo todos os seres móveis e imóveis. Então, Deus é um ser incontingente ou não contingente, né? E o ser vivo é Anu Atma, limitada, né? Um ser limitado e infinitesimal e dependente. Próxima, tá? A Rudra, ou a Vallabha Sampradaya, o principal acharya, o mestre proeminente, foi Vallabha. A sua doutrina, Vishuddha Dvaita, ou seja, é o não dualismo puro, ou seja, tem como essência que existe somente Deus, o restante é falso, tudo mais é falso. É a filosofia, né, da puramente não dualidade, ou seja, o absoluto é igual a diva. Veja o sinal de igualdade, absoluto igual a diva, está igual ao indivíduo. Como assim? Como assim? A filosofia da forma pura, não dualista de Vallabhacharya parece se encontrar com a filosofia impersonalista de Shankara. Como assim? Mas diferente da Advaita de Shankara, né, que defende o não dualismo, veja abaixo aí, vocês vão ver, veja no quadrinho abaixo, tem o sinal também de igualdade na filosofia shankarista, né? Segundo Shankara, tudo é um, né? Ou tudo é Deus. Nós somos iguais a Deus. Não há diferença real, né, entre Deus e as divas, né?
Mas ao contrário da Advaita de Shankara, Vallabha não nega Deus como o todo e o indivíduo como parte. A alma individual não é o Supremo, que é Satchitananda, né? Pleno de eternidade, conhecimento, Ananda, né? Bem-aventurança, porque a Jiva ela é obscurecida, né? Pela força da avidya, né? Ou ignorância. Tá bom? Agora vejam, gente, as Sampradayas como organismo filosófico, tá? Um organismo vivo. Interessante que essas 4 Sampradayas, vê as setas ligando uma a outra, elas tinham características muito interessantes, né? Elas tinham interdependência, coesão, solidariedade e cumplicidade, cada uma delas, tá? As 4 Sampradayas eram ligadas entre si por uma recíproca dependência, elas eram interdependentes, elas realizaram, né, as mesmas finalidades, ou seja, o combate ao impersonalismo de Shankaracharya, que apareceu no século VII, no final do século VII, início do século VIII, tá? Foi aqui, ano de 788 a 820 depois de Cristo, tá? Tinha também coesão, as 4 sampradayas eram coesas, né? Existia uma ligação harmônica entre elas, devido ao princípio comum que as define, né, como seguidores do processo de Bhakti Yoga. Por isso, Vaishnavismo, né, seguidores de Vishnu. Tá? Também eram solidárias, existia solidariedade, que era a capacidade de se ajudar mutuamente, apoiar, né, auxiliar, elas se protegiam, né? E principalmente o respaldo desse amparo, né, é a adesão filosófica que as 4 sampradayas tinham. Né? As doutrinas são usadas como base desse apoio. Tá? Tinham também cumplicidade, né? Os mestres das 4 sampradayas exerciam, né, o companheirismo, camaradagem. Tem um exemplo, eu estou lendo esse livro aqui, que chama Bhaktisiddhanta, Cartas de Mestre do Mestre Exemplar. Bhaktisiddhanta foi o mestre do nosso mestre Prabhupada, quem trouxe, né, o movimento Hare Krishna, essa filosofia para o Ocidente. Então é interessante que esse livro tem mais de 100 cartas que ele escreveu. Essa carta aqui, interessante, é no ano de 1929, a carta 55. Ele está instruindo um de seus seguidores a instalar uma divindade de Chaitanya Mahaprabhu. Para quem? Para os seguidores da Sampradaya Nimbarika. Observem bem, Bhaktisiddhanta é da nossa linhagem, né, da linhagem de Madhva, Madhva Sampradaya. Mas ele está instruindo seguidores da Sampradaya Nimbarika ou Kumara Sampradaya para retomarem, né, sua própria identidade ou preceitos. Né? Então ele estava preocupado com o tipo de culto que eles estavam fazendo no templo que estava desviando do próprio mestre Nimbarika. Então ele estava preocupado como um bom vizinho, ele estava preocupado, assim, usando essa linguagem empática. Ele não estava querendo induzir os seguidores da outra Sampradaya para seguir a sua própria Sampradaya. Então não havia assim proselitismo dentro da tradição védica, como a gente vê aqui no Ocidente, essa competição das instituições espiritualistas ou religiosas em alguns segmentos, né, de arrebanhar, né, ovelhas, e cada um querendo ter mais ovelhas que os outros, né, os seguidores, tá bom? Então, eu vou ler aqui, gente, um depoimento de um dos alunos do curso, que foi o Paulo. Ele foi o primeiro a entregar a redação, tá? Eu achei muito admirável um trecho que ele coloca sobre as 4 sampradayas. Ele fala: como forma preambular, fica consignado que as diferenças filosóficas de cada sampradaya não serão alvo de julgamento ou se fará qualquer comparação que induza à conclusão de certo ou errado, de melhor ou pior.
São tradições disciplinares de alta linhagem filosófica transcendental e cada qual guarda ensinamentos de incomensurável valia. Tá bom? Então achei muito assim admirável essa afirmação do Paulo. Ele teve aquela sacada, né? Ele entendeu o humor das 4 sampradayas. Logo abaixo aí, gente, vocês vão ver a filosofia Advaita Vedanta de Shankara, tá? Tem um raiozinho na seta aí logo abaixo, mostrando para demonstrar que havia conflito, havia atrito, né? Então, Shankara aparece no século VIII, né? E ele foi um grande filósofo, né? Santo, que por um propósito específico, né? Que ele teceu comentários. A gente vai falar de Shankara mais para frente no módulo, né? Nos próximos módulos. Então, ele tece comentários com significados indiretos sobre alguns Upanishads, o Vedanta Sutra especificamente. Seu comentário sobre o Vedanta é conhecido como Shariraka Bhasya. Tá? Ele defende que o mundo é literalmente maia, ou falso, e a alma é idêntica ao Brahman, como eu falei acima. Tá? E os mestres das 4 Sampradayas, como eu já disse também, tinham em comum, né, o combate a essa filosofia. Né? O Vishishtadvaita de Ramanuja, por exemplo, é descrito como Deus, né, no Vishishtadvaita de Ramanuja, Deus é descrito como Saguna, ou seja, com qualidades, mas também como Nirguna, sem qualidades. Isso não é contradição alguma, porque Deus ele é infinito. Ele é Saguna no sentido de todas as qualidades auspiciosas estarem assim constituídas na sua natureza essencial, tá? E Nirguna no sentido de Raja, Sattva e Tamas, os modos da natureza, ou seja, Deus, ele é, na sua essência, ele é Gunesvara, o próprio controlador dos gunas. Então, se ele controla os gunas, ele não está afetado pelos gunas que permeiam toda a matéria, tá? Todo o mundo material. Ou seja, Deus, ele não pode ser envolvido pela matéria. Deus também é descrito no Vedanta como Nirakta, ou Nigraha, ou aquele que não pode ser visto ou agarrado ou conquistado. Porém, o próprio Krishna diz, né, Vedeshu Durlabham Adurlabham Atma Bhakto. Nem mesmo os maiores eruditos podem me conhecer. Atma Bhakto significa que Atma Bhakto significa que ele sempre se manifesta para os bhaktas, né, os devotos puros e diligentes. Na verdade, Deus não pode ser concebido com os nossos corpos, sentidos, mente ou inteligência material. E a Bhakti Yoga permite que o estudante, o candidato, purifique, né, os seus sentidos, purifique os seus olhos para que ele possa ter um vislumbre, né, da verdade absoluta, né, da transcendência. Ok? Próximo aí, gente, finalizando, né, a conciliação de Chaitanya, tá? Chaitanya Mahaprabhu, ele unificou as 4 sampradayas, revelando, né, o aforismo Achintya, que significa inconcebível. Achintya Beda Beda Tattva, ou seja, a divindade, devido à sua potência transcendental, ela é inconcebivelmente igual em relação às suas criações e diferente delas. Ou seja, igualdade e diferença simultânea, ok? Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele foi o grande revolucionário de Bhakti, né? Ele trouxe esse resgate da identidade da Brahma Madhva Sampradaya, tá? E como se fosse uma apropriação cultural que é muito diferente de uma simples assimilação cultural. Apropriação cultural é quando adotamos alguns elementos específicos de uma cultura distinta da nossa. É o ato de conectar-se, né, de forma autêntica a uma cultura e com respeito às suas raízes. Tá bom? Esse é um tema muito debatido hoje, né, no meio social. Inclusive, se
circula, né, propostas para punição, né, para defender assim as pessoas que querem defender a sua própria etnia, os seus valores culturais, elas têm propostas até para punir judicialmente alguém que faz apropriação cultural com desrespeito, né, à autenticidade da cultura proposta, ok? Temos mais aqui um exemplo desse livro, tá? As Cartas do Mestre, carta 49 de Bhaktisiddhanta, onde ele dá instruções para um pai apegado, né, ao filho renunciante. Era um filho adulto já. Essa carta foi no 4 de janeiro de 1922. O pai diz, né, para Bhaktisiddhanta que o filho tinha ido morar no ashram, no mosteiro com o mestre, e desejava abandonar a vida de familiar, ele não queria se casar e queria permanecer na vida de monge renunciante, como se fosse um padre, né? Aí o pai diz: quem era um grihasta, um homem casado, há 2 dias atrás, não pode se tornar um sannyasi 2 dias depois. Então Srila Bhaktisiddhanta diz: a este respeito, deixe-me citar alguns episódios tradicionais. Jayatirtha Muni era um comandante em chefe do exército no seu ashram anterior, na sua atividade social anterior. Mas logo depois que cavalgou no dorso do seu cavalo, atravessou um rio e depois encontrou-se com seu mestre espiritual, Akshobhya Tirtha. Ele ficou famoso como o mais elevado sannyasi Jayatirtha. Tá? A partir deste Madhva, Jayatirtha se estabeleceu Madhvacharya. Imagine, Jayatirtha também foi um mestre proeminente na linha de Brahma, Madhva, mas Jayatirtha também foi proeminente. Ele se estabeleceu como o 10º mestre espiritual antecessor à linha de Chaitanya Mahaprabhu. Ou seja, aqui está evidente que Bhaktisiddhanta queria reforçar ali para esse pai preocupado com o filho, de que o filho não estava entrando numa barca furada, ele estava entrando numa escola, num caminho espiritualista autêntico, tá? Seguindo os passos, né? Seguindo o exemplo de outros grandes personalidades que também adotaram o caminho de Vairagya, né? Ou renúncia, ok? Então, só para frisar, gente, quando o Chaitanya, né, ele sai do planeta, aconteceu assim uma grande onda de lamentação, né, saudade, né, de Chaitanya veio dar o exemplo de um mestre, na verdade ele veio dar o exemplo de um devoto de Krishna ideal. Ele vem pôr em prática os ensinamentos da Bhagavad Gita. Então ele era muito amoroso, ele tinha a bhakti dele era muito era o arquétipo, né, de bhakti, né? E nós vamos falar nos módulos mais para frente, vai ter um módulo específico que vai enfatizar a vida de Chaitanya, tá? Muitos devotos ficaram se perdidos, né, sem rumo, e a nossa Sampradaya, né, de Madhva, da linha de Chaitanya, ficou dividida, sem identidade. E nesse momento, né, começou a surgir muitos grupos, muitas subdivisões, né, que se desviaram da filosofia de Chaitanya. Isso está registrado, né, historicamente. Então, entre as sampradayas falsas de pseudo-seguidores de Chaitanya, a mais conhecida era Sarrádias, né, os Sarrádias, porque por ter uma compreensão assim, superficial da filosofia de Krishna, e também alguns desses Sarrádias se atreviam, né, a querer assim, imitar as atividades de Krishna, entende? Depois de um tempo, uma grande devota, tá? Uma senhora chamada Janavi Devi, uma das devotas de Chaitanya, e esposa também de Nityananda, que foi um associado íntimo de Chaitanya. Depois que Nityananda e outros grandes devotos saíram, né, do planeta, abandonaram, né, seu corpo físico, ela entendeu que precisava fazer alguma coisa para unir todos esses grupos, tá?
Então, Janavideva viajou para Vrindavana, a terra sagrada de Krishna, como se fosse a Jerusalém dos cristãos, né? E ela se encontrou ali com o grande mestre, ainda vivo, Narottama Das Thakura, que também está na nossa linha discipular. Lembra que falamos dele no módulo, nesse módulo ainda falamos de Narottama, tá? Então ela pediu ajuda pela influência dele, né? Ela pediu para ele levar, reunir todos os livros que tinham sido escritos sobre os ensinamentos de Chaitanya, os livros dos Goswamis. Por exemplo, tinha um livro famoso, importantíssimo, chamado Sat Sandarbha, que é as teses filosóficas de Diva, né, Diva Goswami. Uma das teses de Diva foi para estabelecer um comentário do Vedanta também, super conceituado esse comentário. Tá? Então ela organizou um grande festival de 4 dias, imagine, cozinhou para milhares de pessoas. E o objetivo era unir, né, todos os grupos institucionalmente, né, após a partida de Chaitanya. Então essa foi a grande contribuição de Jana Videv. Inclusive ontem, tá, dia 2, foi o aparecimento dela. Então ela cozinhou para milhares de devotos, né, como eu disse. Ela e Narottama Das Thakura, ela liderava o canto do festival. Ele cantava muito docemente. Ele era um poeta Thakura, né, Narottama Das Thakura, um poeta. As canções que nós vamos aprender mais para frente, muitas das canções que vamos aprender foram compostas por Narottama. E quando ele cantava com tanto amor, com tanta bhakti, com tanta devoção, que deixou todos os devotos assim extasiados, tá? Então este festival aconteceu na Bengala, onde Chaitanya apareceu. Essa região até hoje é a célula máter, né, que mantém unida a família, né, da Sampradaya de Chaitanya Brahma Madhva, ok? Aí, finalizando, gente, concluindo, tem aí Prabhupada e Krishna West, tá? Prabhupada, ele foi o representante, né, discípulo de Bhaktisiddhanta, representante da Brahma Madhva Sampradaya, que vem para o Ocidente. Para quê? Para cumprir a missão do Senhor Chaitanya. Chaitanya Mahaprabhu, ele não queria, tá? Diferente das outras Sampradayas, ele que se restringia ali ao culto mais assim doméstico e até ali mais para o povo daquela região chamada Índia. Chaitanya Mahaprabhu ele fez uma profecia, né? Pritrivriti Achejata Nagaradigrama. Às vezes perguntam para nós, vocês têm profecias? Então, no século XV, Chaitanya é uma das nossas profecias, né? Ele previu que o canto do Mahamantra Hare Krishna ia ser propagado em todo o mundo, tá? Então, Prabhupada, ontem também, na aula do Srimad Bhagavatam, dada por Dhamvantari Swami, tem um trecho do significado que chama atenção, assim, ao zelo de Prabhupada a propagar essa missão, né, de Chaitanya Mahaprabhu. Ele fala que o movimento da consciência de Krishna e Krishna não são diferentes. Então, no plano absoluto, né, Krishna e o serviço a Krishna e esse movimento de Prabhupada, né, foi criado para divulgar a filosofia de Krishna e Krishna, propagar as glórias de Krishna. Então, no plano absoluto, esse serviço a Krishna e Krishna, Bhakti, não tem diferença, tá? E também porque tem uma descendência autêntica, né, do próprio Krishna, ok? Então, no Néctar da Devoção dos livros de Prabhupada, esse livro aqui, Néctar da Devoção, Prabhupada diz, né, até Vivekananda, gente, ele foi um dos primeiros mestres indianos a vir para o Ocidente. Só que com uma visão muito, posso até dizer, contaminada com a cultura ocidental. Então ele quis fazer uma fusão, né, da cultura oriental com o ocidente, desviando, né, se desviando da raiz ali dos Vedas. Então Vivekananda, aí Prabhupada fala, até Vivekananda estava falando que esta religião Vaishnava é a religião do sexo. Eles foram muito deturpados. Por indulgência sexual,
alguém pode se tornar um com o Supremo. Essa é a teoria deles, né? Teoria muito perigosa. Eles eram chamados os neo-hinduístas, tá? Então tem o hinduísmo raiz, né, que é um termo que nem está na literatura, mas a academia usa muito. Diz respeito a todos aqueles seguidores dos Vedas, que não se desviam dos Vedas, tá bom? Mas o neo-hinduísmo já se desvia, tá? Vivekananda, Sri Aurobindo, tá? Até Gandhi, tá? Portanto, esses sarrajas, Prabhupada fala, seguidores dos Vedas, com uma visão ou entendimento superficial, estão entre os 13 apasampradayas rejeitados. Em nome de Chaitanya Mahaprabhu existem tantas apasampradayas. Apasampradaya significa que eles se apresentam como pertencentes do culto de Chaitanya, mas eles não são de boa fé, eles são rejeitados. Assim Prabhupada escreve. Tá bom, gente? Krishna Oeste, tá? Krishna Oeste é uma iniciativa da ISKCON, né, do movimento Hare Krishna. ISKCON é um termo, uma abreviação em inglês, uma sigla, né, em inglês, que significa Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Ela é representada pelo meu mestre, tá? Discípulo de Prabhupada, chamado Hridayananda Das Goswami Acharyadeva. Vocês vão ver esse termo Krishna Oeste na internet. É um movimento que surgiu há pouco tempo, tá? Porque Acharyadeva percebeu que apresentar a cultura indiana e de Krishna nos moldes que estava sendo apresentado causava certa até repugnância de muitos ocidentais. Não era atrativo essa apresentação. Então, na apresentação dos objetivos de Krishna Oeste, ele diz que, né, visando servir o mundo ocidental com ativismo espiritual inteligente, apropriado e não sectário, que aborda eficientemente com a sabedoria encontrada no Bhagavad Gita e no Srimad Bhagavatam, questões de justiça social, economia, meio ambiente global e desenvolvimento da consciência mais elevada através do ensino e da prática de Bhakti Yoga, tá bom? Então, o objetivo desse movimento Krishna Oeste é servir ao mundo nesses termos, sem dogma, sem sectarismo, respeitando a natureza, o humor de cada pessoa, tá? O termo oeste da língua inglesa, né, significa ocidente e se deve ao objetivo que tem de tornar Bhakti Yoga fácil, relevante, agradável às pessoas do ocidente, sem de modo algum comprometer, diluir ou diminuir a pureza e o poder da nossa gloriosa tradição, tá? Ou seja, Krishna Oeste propõe, né, uma perfeita apropriação cultural, tá bom? Muito obrigado, gente. Hare Krishna, sem querer esgotar esse tema das 4 Sampradayas, nós estamos encerrando, né, esse curso. Hoje já começa as aulas do terceiro módulo, mas se alguém tiver ainda qualquer comentário, dúvidas, podem entrar em contato comigo, tá? Muito obrigado. Hare Krishna.